sejam muito bem-vindas ao nosso programa Desvendando a Candidíase. Aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase. Bem, para quem ainda não me conhece, eu sou Roberta Bose, sou farmacêutica, mestre em genética, especialista em nutrição e alimentação saudável. E o nosso tema de hoje é combinações de alimentos que fazem a candidíase piorar. Mas antes de eu entrar especificamente nas combinações de alimentos que vão estar fazendo a candidíase piorar, eu preciso te explicar que não é só para acabar com a candidíase, de forma definitiva, acabar de vez mesmo, a gente precisa fazer uma terapia nutricional para reequilibrar o corpo, enfraquecer o fungo cândida e fortalecer o nosso sistema imune. E para fazer isso, não é simplesmente tirar os alimentos do fungo cândida, tirar da nossa alimentação por um tempo os alimentos principais que o fungo cândida gosta e acrescentar alimentos que vão fortalecer o nosso sistema imune, vão fortalecer a nossa imunidade, para a nossa própria imunidade conseguir acabar com aquele excesso de fungos que está ali, que aos poucos nós também vamos enfraquecendo através da alimentação. Porém, não é simplesmente tirar a comida do fungo e colocar ali o que vai fortalecer o sistema imune. A gente precisa dar o mínimo possível de trabalho para o nosso organismo, para o nosso metabolismo. Por quê? Porque se a gente dá menos trabalho, coloca menos coisa ali que vai estar demandando esforço do organismo, ele vai conseguir se concentrar na sua regeneração. Se a gente começar a colocar muita coisa ali dentro, dar muito trabalho para o corpo, ele vai ter que dividir a sua energia, que deveria estar focada ali para fortalecer a imunidade, enfraquecer o fungo, ali combater o fungo, ele vai estar precisando usar para outras coisas. Então, a gente dando esse mínimo de trabalho para o corpo, o que quer dizer? Isso inclui principalmente a gente dar menos trabalho para a nossa digestão, facilitar a digestão o máximo possível e também a gente precisa dar menos trabalho para o sistema imune. E como que a gente vai fazer isso, Pensando aí na nossa alimentação. Isso a gente vai fazer evitando alguns alimentos, como vocês já sabem, talvez já me viram aqui falando de alimentos que são proteínas de digestão mais difícil, alguns alimentos que o fungo vai gostar. Isso aí, talvez vocês já me viram aqui falando, isso aí a gente tem que evitar, sim. Porém, tem alimentos que, mesmo saudáveis, quando combinados, eles vão dar um trabalho maior para o corpo, porque alguns alimentos, mesmo saudáveis, eles precisam de uma via metabólica específica para serem quebrados, para serem utilizados para o corpo, para serem absorvidos, para o corpo conseguir usar os nutrientes daquele alimento. Sem contar que uma digestão incompleta, além do corpo não conseguir usar aqueles nutrientes da maneira correta, porque os nutrientes dos alimentos, as vitaminas, os minerais, o intestino, ele só vai conseguir absorver para usar de verdade quando eles estão quebradinhos nos menores pedaços possíveis. Aí sim consegue ser absorvido pelo intestino e vai para onde precisa. Se não conseguir ficar quebrado tão pequenininho assim, vai sobrar ali no intestino. E isso que vai sobrar pode acontecer duas coisas. O fungo pode usar aquilo ali para se alimentar, ou o sistema imune também pode reconhecer aquilo ali, achar que aquilo ali é uma ameaça para o corpo e montar uma defesa contra aquilo. Então, assim, isso que é dar trabalho para o sistema imune, tá? E isso vai piorar a candidíase. Então, vamos lá, deixa eu explicar por que isso aí vai piorar a candidíase, Quando um alimento não é bem digerido, vou pegar um exemplo aqui só para ficar mais fácil. Por exemplo, uma proteína do leite. Você tomou um iogurte natural, saudável, não tem açúcar nem nada, uma fonte de proteínas, tá? Aí, as proteínas ali do iogurte natural, proteínas do leite, que estão ali no iogurte, são de uma digestão um pouco mais difícil, vai sobrar ali alguma coisa. Lembrando, o corpo já está desequilibrado. Se você já está ali com a candidíase, é sinal de que o corpo está desequilibrado, as bactérias boas não estão funcionando tão bem assim, a digestão já está mais comprometida. Então, aquela proteína ali que naturalmente já é
de uma digestão um pouco mais difícil. Quando você ingerir, ela vai estar com a digestão mais comprometida ainda, né? Então vai estar mais difícil ainda para o corpo digerir aquilo ali. Então vão sobrar alguns pedaços. E assim, como o intestino não está tão bem assim, a parede do intestino é como se tivesse, como se fosse uma parede com infiltração. Já está meio descascando, sabe? Uma parede quando não está bem cuidada, está velhinha, sem manutenção, começa a dar infiltração, começa a dar umas rachaduras. É como se fosse isso, essa analogia. Então começam a passar coisas que não deveriam. Então esses pedaços que estão maiores aí conseguem atravessar a parede do intestino e entrar em contato com outros locais do corpo, onde estão ali muitas células do sistema imune. E o sistema imune vai achar que aquilo ali é um invasor. O sistema imune está ali para proteger a gente de qualquer coisa que ele entender que é uma coisa estranha, ele vai montar uma resposta contra aquilo. Né? Ele vai atacar aquilo para defender o nosso corpo. Então ele vai e ataca aquele pedaço ali da proteína do leite, montou uma resposta. E essa resposta fica gravada na memória do nosso sistema imune. E outras vezes, quando o corpo for entrando em contato com essa mesma proteína, o sistema imune também vai jogando uma defesa contra aquilo. E é por isso que às vezes a gente come um alimento por muito tempo e não sente nada, tá? Não sente nada, não percebe nada. E daí, alguns anos, a gente começa a perceber que quando come aquilo, não cai tão bem assim, né? Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes, algum tipo de queijo, alguma coisa assim, que você antes comia normalmente, não sentia nada, e depois de um certo tempo, de alguns anos, você começa a comer a mesma coisa e começa a sentir desconforto, às vezes gases, às vezes parece que o estômago está pesado, às vezes a barriga fica estufada, você sente assim, né, um desconforto, um enjoo, alguma coisa assim. Isso quer dizer que seu corpo não está aceitando muito bem aquilo. E às vezes nem é simplesmente a questão da digestão não está tão bem, às vezes é o próprio organismo que está fazendo uma reação contra aquilo. O sistema imune já entrou em contato com aquilo várias vezes e entende que aquilo ali é uma coisa estranha. Então, isso é uma coisa quando sobra alguma coisa ali mal digerida, tá? Outra coisa também, quando sobra coisas mal digeridas ali, principalmente as proteínas, o fungo pode usar, né? Esses resíduos que ficam ali no intestino, o fungo vai usar para se alimentar. Então a cândida vai usar as proteínas que não foram bem digeridas, né? Os carboidratos que sobraram, essas coisas assim, e vai crescer mais ainda, e dar mais sintomas, você vai sentir mais coceira, mais corrimento, né, mais ardência, você pode sentir mais sintomas digestivos também, sentir mais estufamento, estômago pesado, essas coisas assim. Por quê? Porque sobrou ali mais alimento mal digerido, né? Principalmente as proteínas, que são o que o nosso corpo precisa de mais energia para quebrar direitinho ali nos aminoácidos, que são as menores partezinhas, para conseguir absorver, usar, né, e aproveitar da melhor maneira. Assim que funciona em relação à digestão e o que sobra ali, se isso não é bem digerido, bem digerido. E tem algumas combinações de alimento, principalmente as combinações proteicas, né, as combinações de proteínas diferentes, proteínas de origem diferentes, que precisam de vias diferentes do nosso corpo. Por exemplo, uma proteína animal, ela precisa de uma determinada via ali para fazer a digestão, um caminho de digestão, tá? E uma proteína vegetal precisa de um outro caminho. Então, o corpo, né, o organismo ali, o seu metabolismo vai precisar ativar, colocar energia em dois caminhos diferentes para conseguir fazer a digestão completa daquela combinação ali, daquela sua refeição. E isso é uma sobrecarga para o seu corpo. E vai entrar tanto nessa sobrecarga que ele vai estar precisando jogar energia em dois caminhos diferentes para conseguir fazer, né, a digestão da sua refeição. Vai estar desviando a energia que ele deveria estar colocando ali no sistema imune, colocando no combate ao fungo cândida. E também o corpo já está debilitado, já está ali com desequilíbrio, já está ali com fungo cândida, a digestão não está tão boa, vai sobrar mais resíduos, independente de qual caminho que for, o corpo já vai ter que colocar mais energia em cada um, vai colocar muita energia em um caminho e em outro, e não vai dar conta, vai sobrar muito resíduo ali no intestino, o fungo cândida vai usar esses resíduos, vai crescer mais,
E também esses resíduos, além de fazerem o fungo cândida crescer, além do fungo cândida usar esses resíduos aí, esses pedaços maiores de proteína principalmente, também vão ativar o sistema imune e pode estar causando ali uma reação alérgica do corpo, uma resposta de alergia. E a resposta de alergia não é simplesmente o que a gente pensa assim, é um choque anafilático. Por exemplo, você comer um camarão, comer um amendoim, quem tem uma alergia muito forte, e rapidinho começa a sentir falta de ar, a ficar inchado, a ficar coçando. Não é uma reação imediata, tá? Nem sempre a alergia é uma reação imediata. Às vezes esse processo alérgico ele é tardio. Aos pouquinhos o corpo vai ficando cada vez mais sensibilizado e vai tendo uma resposta pequena, pouco a pouco, que vai durando por muito tempo. E ao longo desse tempo, os desconfortos vão aumentando, você vai começando a sentir mais sintomas, mais coisas, desconfortos aí digestivos. Você pode talvez começar a sentir, às vezes, alguma coisa também na pele, né? Também sentir alguma questão respiratória, mas assim, coisas mais leves e que não começam abruptamente, tá? Essas alergias aí que são tardias, as alergias que vão acontecendo depois, não é imediato, igual um choque anafilático, por exemplo. Então, agora vamos lá a algumas combinações que podem piorar a candidíase. Então, se você já está aí com quadro de candidíase, significa que o seu corpo já está desequilibrado, sua microbiota não está tão boa, a digestão já está mais comprometida, e se você fizer essas combinações aqui, né, alguns exemplos de combinações assim mais comuns do nosso dia a dia, que podem sim piorar a candidíase. A primeira, gente, é assim uma queridinha que faz parte assim do nosso dia a dia dos brasileiros, né? Que seria a carne e o feijão, principalmente aqui a carne vermelha, que tem uma digestão um pouco mais difícil, precisa de um pouco mais de energia do nosso corpo para fazer essa digestão das proteínas aí da carne vermelha. E o feijão também demanda mais energia para fazer essa digestão. Então são vias diferentes, né? A digestão ali da carne vai vir por um caminho, o corpo precisa ativar um caminho, e o feijão vai ser ativado um outro caminho. Então já vai ser um trabalho em dobro para o corpo e com isso pode estar sobrando ali muito resíduo de proteína, né? Então imagina você comer aquele bife maravilhoso com feijãozinho do dia a dia. Gente, a feijoada, ai meu Deus do céu, a feijoada com aquele monte de carne lá no meio, deliciosa, com aquele monte de feijão. Imagina o trabalho que o corpo tem para fazer essa digestão e o quanto de proteínas mal digeridas ali em pedaços grandes que vão estar sobrando, que o fungo vai usar, vai fermentar aquela proteína, aí você vai sentir estufamento, vai sentir gases, desconforto, e parece que o estômago tá pesado, né? Não é à toa que às vezes quando a gente come aquela feijoada incrível, maravilhosa aí no fim de semana, parece que fica o dia inteiro com o estômago cheio, porque a digestão vai ser mais dificultada, vai ser mais lenta. Se você já está aí com candidíase, vai sobrar sim bastante pedaço ali mal digerido de proteína e o fungo vai usar mesmo, tá? Vai fermentar aquilo tudo ali, aquelas proteínas que sobraram, e você vai, além dos sintomas digestivos que você sente mais rápido, né? Você comeu ali e daí a pouco tempo você já está sentindo o estufamento, você já está sentindo os gases, o desconforto ali, o estômago pesado, parece assim que comeu um boi inteiro, né? Então, isso aí você já sente na hora e depois de alguns dias você pode sim já começar a perceber uma piora nos sintomas da candidíase local ali, vulvovaginal, né? Aumentar o corrimento, aumentar a coceira, o incômodo, a ardência, porque aquela feijoada ali, aquela combinação que você fez, por exemplo, ali da carne com feijão, serviu também para alimentar o fungo, além, né, daquilo que eu já falei para vocês, que aos poucos isso aí pode estar demandando o esforço do sistema imune, de estar montando uma defesa contra aqueles pedaços de proteína maiores que sobraram. E eu citei aqui o exemplo da feijoada, é porque é uma coisa assim muito clássica mesmo, né? Que é uma mistura ali de bastante feijão, com bastante carne, mas no nosso dia a dia é uma mistura
que é super comum. A gente não está acostumado aí a comer arroz, feijão e bife, por exemplo. Aí o feijão com a carne é uma mistura super comum do nosso dia a dia. A gente não come feijoada todo dia, mas um feijãozinho e uma carne é bem comum aí. Durante a semana inteira, o quê? Metade das vezes na semana você come um feijãozinho com carne? É uma coisa super comum. Outra combinação bastante comum também do nosso dia a dia, que também dá muito trabalho para o corpo, seria da carne com o leite. Ai, Roberta, mas carne com leite? Espera aí, gente, quando eu falo leite, é o leite e todos os derivados do leite, né? Tudo que vai conter proteínas do leite. Porque o que está ali no leite, que faz a digestão ser mais difícil, que alimenta o fungo, são as proteínas. Então, as proteínas do leite não são muito bem digeridas por nós humanos. E quando a gente está com candidíase, a digestão ainda é pior, sobra mais ainda proteína mal digerida e o fungo usa aquilo ali. Então, quando eu falo, né, carne mais leite, não é você comer uma carne e tomar um copo de leite, qualquer derivado do leite. Então, assim, ai, aquele bife parmegiana com aquele queijinho ali derretido por cima, gente, é muito gostoso. Mas é uma combinação que demanda mais esforço do seu corpo para fazer a digestão. E, como eu falei, pode estar dando trabalho tanto para a digestão quanto para o sistema imune, com os resíduos que vão sobrar aí dessa digestão que não está tão efetiva assim, né? Então, imagina um bife parmegiana ali com aquele queijinho derretendo, um estrogonofe, essas receitas aí que vão creme de leite, tá? Também tem ali a proteína do leite, com a proteína da carne, às vezes alguma coisa com um molho branco que você coloca ali na sua carne. Tudo isso que vai estar levando proteínas do leite, misturando ali essas proteínas do leite com as proteínas da carne, vão estar dando um trabalho grande para o nosso corpo também. Outra combinação, gente, que pode dar um trabalho muito grande para o nosso corpo e, consequentemente, piorar a candidíase, seria o leite com as castanhas, né? Pensa, gente, aquele lanchinho super saudável, com proteína, né? Com gorduras boas ali, que seria um iogurte natural. Olha, Roberto, um iogurte natural, não tem açúcar nem nada. Meu lanchinho da tarde, meu pré-treino ali vai ser um iogurte natural, com umas castanhas, umas amêndoas ali, uma delícia. É muito gostoso, eu gosto daquilo ali, né? Antes de eu ir para academia, no meu lanchinho no meio da tarde, me dá uma saciedade muito boa. Sim, dá uma saciedade boa. É um lanchinho teoricamente saudável, mas para um organismo saudável, que consegue digerir muito bem isso aí. Mas quando você está juntando ali, né? Você já está sabendo do leite, que tem essa digestão mais difícil aí, junto com as castanhas, que também tem umas proteínas ali com digestão um pouquinho mais difícil, sim, vai estar dando trabalho para o seu corpo. E aqui nesse caso, gente, além dos resíduos em si, das proteínas, os resíduos proteicos que vão estar ali sobrando e servindo de alimento para o fungo e podendo ativar ali o sistema imune, dando trabalho para o sistema imune, as castanhas também, naturalmente, elas já têm um potencial alergênico maior, elas têm um potencial de sensibilizar o sistema imune, né, de causar um processo alérgico maior. Então, nesse caso das castanhas, já vai ter ali a digestão mais difícil por conta do tipo de proteína, né? As proteínas precisam de uma energia maior do corpo para serem bem quebradas e utilizadas. E ainda tem esse potencial de causar uma alergia, de sensibilizar o sistema imune já maior do que outros tipos de alimento. Aí é assim, um mega trabalho do corpo, você vai estar dando trabalho tanto para a digestão, que já está deficitária, quanto para o sistema imune, que além da possível ativação dele ali, por conta do resíduo que sobrou, já tem a ativação natural que pode ocorrer só pelo tipo de proteína que é da castanha, que já tem um potencial de ativar o sistema imune maior do que outros alimentos. Tá? Então, assim, isso aqui é aquele lanchinho teoricamente saudável, mas que no caso da candidíase pode piorar bastante. Gente, eu falo isso aqui
Eu não sou perfeita. Eu já fiz isso muito, eu já fiz isso muitas vezes, tá. O meu lanche, antigamente, meu principal lanche da tarde era iogurte natural com castanhas. Olha lá, iogurte natural com castanha de caju ou amêndoa, ou castanha do Pará, com chia, e achava que estava abafando, às vezes colocava uma frutinha ali no meio e tal, achava que estava arrasando no meu lanche. Mas isso, apesar de ser um lanche saudável, para uma questão ali da candidíase, no caso de candidíase, eu estava alimentando o fungo cândida, né, estava dando ali alimento para aquele fungo crescer. E pouco a pouco ali, dia a dia, mesmo com uma alimentação teoricamente saudável, com hábitos muito saudáveis que eu tinha, tá, me exercitava, me alimentava bem, de forma saudável, eu estava alimentando o fungo cândida. E assim, para o organismo saudável, que está equilibrado, que está com tudo funcionando bem, ótimo. Mas para o organismo que já está ali com esse processo de desequilíbrio, já está com um excesso ali do fungo cândida, né, o fungo já conseguiu, um ambiente ali para ele crescer um pouco mais, então você vai colocando essas coisas, mesmo sendo saudáveis, ele vai crescer, você está dando comida para o fungo acaba aproveitando mais disso do que o nosso próprio corpo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com dietas saudáveis, quando a gente já tem, né, esse histórico aí de candidíase, já sofre com candidíase recorrente, tem muitas crises de candidíase sequenciais, né, às vezes até não chegou exatamente no nível de ter uma candidíase recorrente, que seriam ali 4 episódios, né, dentro do período de 1 ano, mas você tem ali 2, 3 vezes no ano, gente, não é considerado recorrente quando você tem ali, né, até 3 vezes no ano, mas é um baita de um incômodo. Até porque também, quando a gente conta essa crise, a gente está, em geral, considerando assim os estudos e tal, estão considerando essas crises como a crise de sintomas ali, aquele aumento de sintomas locais vaginais. Então você está ali com aquele aumento ali de corrimento, de ardência, de coceira, de dor na relação, de fissuras ali, né, na região vaginal, na vulva, tá? Então isso ali vai ser considerado uma crise. Aí quando você trata, cuidou ali daqueles sintomas e aquilo ali diminuiu, pronto, consideram como acabou a crise. Mas o fungo continua ali dentro do corpo, continua com aquele ambiente desfavorável ali, né? Continua com aquele ambiente favorável para o fungo crescer. E você não acabou com a candidíase, você só eliminou os sintomas. Então, mesmo que você não tenha esse pico de sintomas aí, que a gente chama de crise, 4 vezes ou mais no ano, que seria considerado a candidíase recorrente, o fungo está ali, tá? Se o seu corpo está desequilibrado, o fungo está ali. Mesmo que não esteja provocando sintomas locais ali vaginais, mas se você prestar atenção, você pode perceber sim que você está sentindo outras coisas decorrentes desse excesso de fungo que está ali no seu corpo, excesso da cândida que está ali no seu corpo. Tá? Você pode estar sentindo coisas que você nem considera que são relacionadas ao excesso do fungo cândida. Você pode estar sentindo desconfortos gástricos, né? Você pode estar com estufamento, você pode estar com gases, barriga inchada, você pode estar com a língua branca, você pode ter aftas, caspa, seborreia, a pele ressecada demais, às vezes aqueles rachadinhos aqui perto da boca, tá? Descamação na pele em geral, né? Descamação assim, né? No ouvido, assim, aqui por dentro da orelha aqui, descamação. Você pode ter aumento de TPM, vontade exagerada de comer doce, diminuição da libido, né? Que não é só pelos sintomas locais, mas todos os distúrbios aí que o fungo causa dentro do corpo também mexe com hormônios, com neurotransmissores que desregulam isso aí e diminuem sim a libido. Então tem muita coisa aí acontecendo dentro do seu corpo, inclusive pode até desencadear uma doença autoimune, tá? Esse excesso de fungos aí no seu corpo. Então às vezes você não está sentindo no momento os sintomas locais ali vaginais, mas o fungo está causando outros distúrbios em outras partes do seu corpo. Então assim, esse negócio de considerar a candidíase recorrente como 4 episódios ou mais dentro de 1 ano,
tá considerando ali esses episódios como as crises ali com os sintomas vaginais, né. Então, às vezes você pensa: "Ah não, eu tenho só 1 ou 2 vezes no ano", né, mas tá sentindo todas essas outras coisas que não liga muito que está relacionado ao fungo cândida, mas sim, o excesso do fungo cândida no seu corpo pode estar provocando muito mais coisa do que esses sintomas locais vaginais aí, de coceira, ardência, corrimento, fissuras, tá? Mas voltando aqui com uma outra combinação, gente, que é muito comum no nosso dia a dia e também pode estar aí, né, dando muito trabalho para o corpo e, consequentemente, fazendo o fungo cândida crescer mais, que seria leite mais trigo. Gente, quando eu falo, né, trigo, aqui é o trigo, principalmente, né, mas qualquer outra coisa que tiver glúten, tá? Muito glúten, porque o trigo a quantidade de glúten que o trigo tem é muito grande. Aí aqui, gente, entra qualquer tipo de trigo, tá? Mesmo sendo integral, aí aqui seria trigo, cevada, centeio, todos esses grãos aí que tem glúten. Principalmente o trigo, porque esse trigo moderno de hoje em dia, ele tem assim uma quantidade muito, muito, muito maior de glúten do que o trigo ancestral, o trigo antigo que se tinha antes, que sempre teve glúten, mas era uma quantidade bem menor do que a quantidade que tem hoje. E o glúten é uma proteína bem difícil de digerir. O corpo não digere tão bem assim o glúten. A gente pensa às vezes que, não, eu não tenho doença celíaca, eu posso comer glúten e não sinto nada, mas não quer dizer que você vai comer ali o glúten e você vai ter uma dor de barriga ali, uma diarreia, porque você comeu glúten, seu corpo não aceita bem o glúten e você vai ter uma diarreia, tá? Não, é como eu falei da outra questão ali também, como das proteínas do leite, né? O glúten não vai ter uma digestão muito boa, já é uma quantidade muito grande ali, uma carga muito alta de glúten que está chegando ali no seu corpo e não dá conta, o corpo não dá conta de fazer a digestão completa daquilo tudo. Então vão sobrar ali também muito resíduo e o fungo vai usar aquilo ali, misturando ali com o leite, né? Como eu falei, vias diferentes ali, são caminhos diferentes que o corpo já vai estar gastando mais energia para precisar ativar 2 caminhos diferentes. E ainda vai sobrar muito resíduo, vai ter que ter um jeito de tirar aquele excesso de resíduo, não vai conseguir. Aquilo ali pode ativar muito o sistema imune. Então, a imunidade que teria que estar focada, né, para enfraquecer ali o fungo, para eliminar o excesso de fungo, vai ter que estar dividindo a sua atenção, né, ao invés de conseguir focar 100% da sua atenção ali para acabar com o fungo. Então, assim, vai ter que desviar, tirar um pouco daquela atenção ali para lidar com aquele excesso de proteína ali, com aquele glúten que está ali demais, e dar um jeito ali de eliminar aquilo de alguma forma, de montar uma resposta, né, porque vai entender, o corpo entende que aquilo ali é uma coisa estranha, é um agressor e tem que dar um jeito de se livrar daquilo, né, gente? O sistema imune tá aqui para defender o nosso corpo de qualquer agente estranho, que ele entende que se não faz parte da gente, não faz parte ali, né, do que seria uma alimentação, porque também o nosso corpo entende que o que é alimento para a gente são coisas que conseguem ser digeridas. Se o sistema digestivo conseguiu dar conta daquilo ali, quebrar bem, ele entende os pedacinhos pequenininhos ali como os nutrientes que ele usa. Se não digeriu muito bem, ficou aquela coisa grande ali, que o corpo não consegue absorver, não consegue usar, ele entende que é uma coisa estranha. E aquilo passa a ser, né, não um nutriente, mas passa a ser um antígeno, né, que é uma coisa estranha ao corpo que ele entende que é uma agressão e que pode provocar mal, provocar algum mal ali para o nosso corpo. Então, gente, pensa bem, né? Vou repetir aqui para vocês, né, as combinações, porque falei, então assim, chega no final, às vezes você nem lembra o que falou no começo, né? Então vamos lá. Combinações de alimentos que podem piorar a candidíase, né? Que vão fazer o fungo cândida crescer mais, porque vão estar sobrecarregando o nosso corpo, deixando mais, vão estar ativando demais o sistema imune, vão estar deixando muito resíduo no nosso corpo, né? E esses resíduos podem tanto servir de alimento, né? Podem não, eles vão servir de alimento para o fungo, porque esses resíduos do fungo gostam muito, que em geral são as proteínas. O fungo fermenta, isso é muito fácil, vai usar isso para se alimentar. E também, isso que sobrou, esses resíduos que sobraram, vão estar ativando o sistema imune, podendo causar aí reações alérgicas no nosso corpo. Então, assim, combinações
muito comuns no nosso dia a dia que vão piorar a candidíase. Carne e feijão, lembra, né, aquele bifinho com feijão do nosso dia a dia, a feijoada do fim de semana, né? Isso aí é uma combinação, assim, que vai sobrecarregar o corpo, tá, vai sobrar resíduo, vai fazer o fungo crescer, vai ativar muito o sistema imune, tá. Carne mais leite, né, lembrando aqui que o leite são todos os derivados do leite também, tudo que vai ter ali a proteína do leite, vai estar também dando muito trabalho para o corpo, deixando muito resíduo, né, consequentemente, fazendo o fungo cândida crescer. Que aí entra, né, aquele molho branco que a gente faz com leite, por exemplo, um estrogonofe, né, a carne ali com aquele molhinho do estrogonofe, carne com queijo, né, aquela parmegiana com queijinho derretido ali em cima do bife, né, isso aí vai estar dando um trabalho grande para o corpo e vai estar piorando a candidíase, né. Leite com castanhas, no caso aqui, o exemplo que eu citei, por exemplo, iogurte ou aquela vitamina que a gente bate uma castanhinha junto. Então aqui, aquele iogurte natural com castanha que parece a coisa mais saudável do mundo, quando é um caso de candidíase, vai estar alimentando fungo, vai estar piorando a candidíase, tá? E o leite mais o trigo, gente, aquele bolo maravilhoso do nosso cafezinho da tarde. Que aí vai o leite, vai o trigo, né, dependendo ali, a gente coloca até uma castanhinha junto, aí sim, né, um prato cheio, tá. Imagina agora, gente, aquela lasanha bolonhesa maravilhosa no domingo, que aquilo ali vai ter leite, vai ter trigo, vai ter carne, vai ter o queijinho ali, vai ter o molho branco ali do leite, vai ter a carne, vai ter o trigo da massa. Gente, que bomba para o nosso metabolismo. Imagina, a cândida vai estar ali dentro do nosso intestino, sim, no banquete, nosso sistema imune vai estar ali com aquele monte de proteína mal digerida, tendo que lidar com aquilo tudo. E como que vai sobrar energia ali do nosso corpo para direcionar a defesa, direcionar a nossa imunidade para combater o fungo cândida, para combater aquele excesso de fungo. Então, a gente, quando está fazendo um tratamento para acabar com a candidíase, quando a gente está fazendo uma terapia nutricional anticândida, que até o momento, assim, é o único tratamento que realmente acaba de vez com a candidíase, que é capaz de acabar com esse excesso aí do fungo cândida do corpo, fazer o corpo voltar ao normal, voltar ao equilíbrio e funcionar bem, tá? Então, a terapia nutricional anticândida, ela não precisa só de tirar o que o fungo gosta, colocar o que fortalece o sistema imune. Você também precisa, durante a terapia nutricional, dar uma folguinha aí para o seu corpo, dá um pouco trabalho para ele. Você vai sim estar colocando aí os nutrientes que você precisa, você vai estar colocando ali uns alimentos antifúngicos, você vai estar tirando ali, você vai estar, né, ficar um tempinho sem dar comida para o fungo, sem ingerir os alimentos que o fungo usa muito, que a cândida usa muito, mas você também precisa ajudar o seu corpo, né? Você tem que deixar o corpo direcionar a energia dele para a regeneração. O corpo precisa direcionar a energia dele para o que mais importa nesse momento, que é fortalecer a imunidade e colocar essa imunidade para atacar o excesso do fungo cândida, tá? Ao mesmo tempo, você está enfraquecendo o fungo, mas você tem que fortalecer ali sua imunidade, direcionar ela para combater aquele fungo que está ali. Se você começa a colocar um monte de coisa que pode estar desviando a atenção aí do seu sistema imune, ele vai ter que dividir essa energia para outras coisas. Então ele não vai dar o máximo dele, o máximo que ele poderia para combater a cândida. Por isso que essas combinações assim desses alimentos sobrecarregam o sistema imune. Então assim, em relação à candidíase, esses alimentos eles podem tanto estar alimentando o fungo, quanto desviando a atenção do sistema imune, porque o corpo vai entender, né, aqueles resíduos como uma coisa estranha e, consequentemente, não vai ter toda a eficácia que a gente gostaria para enfraquecer o fungo ali, para acabar com a candidíase. Por isso que
uma terapia nutricional anticândida, ela precisa de um acompanhamento. Não dá para você sair por aí procurando alguma informação de coisas saudáveis e usar isso aí, porque tem algumas coisas, algumas combinações até de coisas saudáveis, por exemplo, a carne e o feijão. Você, numa terapia nutricional anticândida, você pode sim comer carne, você pode sim comer feijão, mas vamos evitar de juntar os dois, porque isso aí vai dar muito trabalho para o corpo. A digestão não tá tão boa assim enquanto o corpo está desequilibrado, está com esse excesso de fungo. Então, assim, quando você tá com vontade de comer um feijão, come ali o seu feijãozinho. Ao invés de colocar ali a carne vermelha, come um ovinho junto, tá? Ou, né, um outro tipo de proteína que demanda um pouco menos de trabalho para o corpo. Sei lá, pode ser um peixinho, alguma coisa assim, tá? Mas ali você bota ali uma carne vermelha que dá um pouco mais de trabalho para o corpo, para fazer uma digestão, né, junto com o feijão, que também já dá um pouco mais de trabalho. Então isso aí não vai estar favorecendo o tratamento. Isso aí pode sim estar piorando a candidíase. E outras combinações aqui, como por exemplo, né, leite, o leite, independente de estar combinado com alguma coisa ou não durante o tratamento da candidíase, durante a terapia nutricional de cândida, você também vai ter que evitar aí, né, o leite e os seus derivados por um tempinho, tá? Quer dizer que você nunca mais vai poder combinar isso? Não é isso, tá, gente? Por isso que eu falo, na terapia nutricional anticândida, ela tem começo, meio e fim, é um tratamento. Não é uma reeducação alimentar, é uma dieta que você vai seguir para sempre, não. Então, relembrando aqui, né, esses exemplos de combinações que eu passei aqui para vocês hoje, que são muito comuns no nosso dia a dia. E assim, se você quiser comer alguma dessas coisas, usar alguma dessas coisas, use de preferência separadamente. Eu sei que quando a gente combina, né, fica muito bom. Muitas receitas que a gente faz, tem ali combinação de muitas coisas diferentes, muitos ingredientes diferentes. Mas se for durante a terapia anticândida, né, terapia nutricional anticândida, a gente tem que prestar atenção, mesmo quando for fazer alguma receita, às vezes precisa dar uma substituída em alguns ingredientes, trocar algumas coisas para ter umas combinações aí mais favoráveis para a digestão, algumas combinações aí que não vão estar alimentando muito fungo, umas combinações aí que não vão estar dando trabalho demais para o nosso corpo, porque além de nutrir bem o corpo, de entregar ali o que o sistema imune precisa para ficar forte, entregar ali para o corpo alguns alimentos com propriedades antifúngicas, além de tirar ali por um tempo o que vai alimentar o fungo, a gente também precisa dar menos trabalho para o corpo, para ele conseguir focar a energia em se regenerar, em ter o equilíbrio de volta, em fortalecer as bactérias boas, em regenerar o intestino e principalmente ali também fortalecer o sistema imune e deixar esse sistema imune livre ali para focar a energia dele para combater o fungo cândida. Então, se a gente coloca outras coisas ali que desviam a atenção do sistema imune, que precisam que o sistema imune vá ali para cima montar uma resposta contra coisas estranhas, né? A gente está enfraquecendo um pouco ali o nosso tratamento. Então, minhas lindas, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Que algumas combinações de alimentos podem sim piorar a candidíase. E se você acha que esse assunto te ajudou, segue a gente aí nas redes sociais, já tem bastante conteúdo aí falando da terapia nutricional de cândida, falando sobre candidíase como um todo, já tem alimentos, falando sobre alimentos aí que podem ajudar ou atrapalhar a questão da candidíase, tá? Então, assim, aqui no Instagram já tem bastante coisa, pode procurar aqui, né? Segue aqui no Instagram, manda para aquela amiga também que precisa saber disso, tá? Aqui no YouTube e no Facebook também. Pode deixar seu comentário. Aqui no Instagram você pode mandar direct se tiver alguma dúvida. No YouTube, no Facebook, pode deixar comentários aí também, que eu olho tudo, respondo tudo, tá? E se esse conteúdo fez sentido para você, continua aqui, se inscreve aqui no canal, né? Curte aqui a página no Facebook, aqui também no Instagram, segue aí, que tem sempre muita informação aqui para te ajudar, te ensinar a acabar de vez com a candidíase. Eu fiz disso assim a minha missão de vida, já sofri muito com isso, e eu não quero que nenhuma mulher mais sofra com candidíase como eu sofri. E eu tô aqui para te ajudar, te ensinar o caminho para acabar de vez com a candidíase, tá bom? Então, minhas lindas, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso.
e eu espero vocês nos próximos vídeos. Um grande beijo e fiquem com Deus.